você já sabe, estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre esse assunto tão sério. O câncer é uma doença que pode provocar problemas psicológicos no paciente. E para abordar a importância da psicoterapia durante o tratamento, eu converso agora com a psicóloga Sandra Bulhões. Sandra, bem-vinda à edição da tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer. Sandra, a gente sabe, né, que receber um diagnóstico de câncer não é fácil, mas o nosso psicológico pode afetar o tratamento tanto de maneira positiva quanto negativa? Sim, Larissa, pode sim. Não é fácil enfrentar esse tratamento, né, essa notícia, receber um diagnóstico assim como câncer. Mas é importante trabalhar as questões emocionais dessa pessoa para ficar um pouco mais fortalecida para dar seguimento a esse tratamento que é oferecido, né? Então, como ela vai se estruturar, como ela já vem se estruturando, melhor dizendo, psiquicamente, né, diante de alguns obstáculos da vida, de alguns problemas que ela vem enfrentando, isso tudo conta como um suporte, como uma base para esse enfrentamento dessa doença nesse momento também difícil, né? Então, se ela desenvolve, por exemplo, aquele espírito de luta que nós chamamos, diante dos obstáculos que ela já vem vivendo, isso tudo serve de bagagem para ela, né? Então, se é uma pessoa que, diante de alguns problemas da vida, teve uma experiência não tão positiva, mas o enfrentamento dela foi positivo diante disso, ou seja, ela não se negou a tratar, ela não se negou a enfrentar, isso tudo ajuda para que ela lide de uma maneira um pouco mais adequada diante dessa doença. E existe algum exercício que possa nos ajudar a manter um bom estado emocional diante de uma dificuldade como essa? Olha, alguns exercícios no sentido de contar com o apoio das pessoas, né, de poder dividir essas angústias com outras pessoas, com pessoas que você tenha confiança, caminhada, né, algumas técnicas de respiração para manejo da ansiedade também são indicadas. Isso depende muito do que ela vem apresentando. Mas sim, tem alguns exercícios que podem ser importantes também, lançar mão desses exercícios para poder enfrentar. E uma das coisas também que seria interessante é deixar que essa pessoa fale, que ela inclusive chore, porque às vezes a gente fica tentando conter o choro do outro, né, por não saber como lidar com isso. Mas é deixar que esse sentimento se extravase de alguma forma para diminuir essas angústias também tão importantes. É que às vezes a gente associa, não é, ao choro, a um momento, não é, de fraqueza, mas às vezes é também um alívio, né? A gente tem que também olhar por Um esse alívio. lado. Uhum. E qual que é Sim, serve como uma válvula de escape. e qual é a importância também do acompanhamento psicológico, Sandra? Nossa, é essencial, né? Porque muitas vezes a família está assoberbada, né? Ela não está dando condições de ser continente a esse choro, a essa dificuldade. Então, ela também se sente com dificuldade para amparar. E, enfim, às vezes pode até ser aquela pessoa, a pessoa que está adoecida, pode ser aquela pessoa que sempre ajudou os outros. E aí, é os outros que precisam de ajuda nesse momento para enfrentar, né? Então, quanto antes começar, melhor, porque é essencial o acompanhamento psicológico. Quanto antes ela conseguir começar, melhor. E você comentou dessa questão da família, não é? Das pessoas que estão ali próximas a essa paciente. É interessante que a família também participe deste acompanhamento psicológico? Sim, bastante interessante. Porque, como eu falei, né, muitas vezes aquela pessoa que está acometida pela doença é aquela que sempre cuidou dos outros. E às vezes a família não está preparada, né? Nunca está preparada para enfrentar. É um desafio, né? Porque aquela pessoa que está ali sofrendo os tratamentos, ela também vai enfrentar alguns impactos na vida dela, mas isso reflete na família. Então a família também precisa saber lidar com as angústias e tentar ajudar aquela pessoa que está enfrentando e também aplacar as próprias angústias. Então, é indicado, sim, o acompanhamento psicológico, tanto para a pessoa que está adoecida, quanto para os familiares. Todos eles precisam falar sobre os seus medos, suas angústias, né, suas dificuldades. Eles precisam estar presentes, dar apoio, né, mas muitas vezes eles não sabem como fazer isso, né, Larissa?
Então, às vezes o acompanhamento psicológico estendido aos familiares é bem-vindo, sempre bem-vindo. E a gente sabe também, né, Sandra, que para a pessoa que está com câncer, às vezes falar sobre a doença não é, acaba sendo um momento difícil, principalmente com a família, às vezes com os filhos. Então, como a família pode ajudar em uma situação como essa? Como acolher essa paciente, essa pessoa, da forma mais adequada? Uhum. Olha, é bem interessante essa pergunta, porque a família precisa estar muito amparada para poder acolher bem, né? Dar o suporte, né? Oferecer o máximo de conforto possível para aquela pessoa. Às vezes já é uma situação desconfortável, ela pode estar enfrentando dores, muitas dores físicas, então oferecer o máximo de conforto na casa dela, onde ela puder estar. E porque, às vezes, essa pessoa que está ali, né, passando por esse tratamento, como às vezes eu citei, ela pode ser uma das pessoas que sempre cuidou. E ela, às vezes, por mais absurdo que seja, ela não se dá o direito de descansar, de repousar, né? Então, a família precisa garantir que ela faça esse repouso, que ela faça esse descanso da melhor forma possível. E entendendo as limitações, né? E oferecendo o suporte que ela precisa naquele momento, que é o apoio familiar, a presença das pessoas queridas, poder conversar a respeito, né, das lembranças felizes que tiveram. O tratamento é uma fase da vida, ele não significa que toda a sua vida está, né, voltada apenas para isso. A vida vai continuar, as outras pessoas da família vão continuar trabalhando, estudando, então existem as outras novidades. Mas é importante que essa pessoa que está enfrentando o tratamento participe também, né? Dentro das possibilidades, que ela participe das novidades legais, bacanas, que a família traga surpresas boas para ela. A vida vai continuar, né? Então é importante que as pessoas em volta também aprendam a enfrentar isso juntos, né? É um momento difícil, mas é possível passar. Foi muito importante isso que você falou, né? É um momento difícil e que vai passar. É que muitas vezes familiares, os colegas acabam olhando para essa pessoa, né, que está passando pelo câncer com aquele sentimento de dó, com aquele sentimento de pena e na tentativa de ajudar, acaba excluindo, não é, essa pessoa das atividades aí do dia a dia. Isso também não é correto, né? É legal que a família inclua essa pessoa em todas as novidades, em tudo que acontece dentro daquela casa, né, Sandra? Exatamente, claro. Como eu falei, é um momento difícil, mas hoje em dia, com os tratamentos propostos, né, existe grande chance de cura, quando descoberto no início também. Então, é um momento que vai passar, é uma fase, né, que vai passar. E ela precisa estar amparada para suportar isso de uma maneira um pouco menos difícil, né? Então, a família estando junto, oferecendo o cuidado necessário, né? E enfrentando essa fase, lembrando que é um momento, mas que pode ser enfrentável, vai dizer assim. E no trabalho, como os colegas devem acolher um paciente que está na luta contra o câncer? Olha, o trabalho, às vezes o paciente que está enfrentando, ele se sente ainda em condições de voltar a trabalhar e ele deseja, e é legítimo que se queira fazer isso, que se faça isso, né? Então, os colegas devem respeitar, às vezes a pessoa precisa se ausentar, né, para tratar, ou porque está com algum sintoma que está difícil de voltar a trabalhar. Então, aceitar essas ausências, né, compreender que não é proposital, mas é necessário, compreender os limites daquela pessoa, se ela tem algum desconforto, estar presente, né, também, oferecer ajuda dentro do que ela puder oferecer e evitar também comentários, questionamentos desnecessários, né, às vezes é a título apenas de curiosidade, não vai acrescentar em nada, evitar comparações. Ah, na minha família aconteceu assim, com a minha vizinha foi assim, ela conversou com tal médico, ela fez tal tratamento. Essas comparações não são muito legais, não são muito interessantes, porque aquela pessoa já está sendo acompanhada, ela já está fazendo um tratamento, né? Então, ouvir, se ela quiser falar a respeito, mas se ela também não quiser, compreender o silêncio, entender, né? Oferecer um pouco de conforto também é sempre bem-vindo.
Ou seja, né, respeitar o limite do outro, ter empatia e se colocar no lugar dessa pessoa, né? E A pesquisando, empatia é Sandra, sempre o melhor empatia. caminho. É verdade, empatia sempre. E pesquisando então sobre o assunto, eu li que algumas, né, pesquisas descrevem que a ansiedade e a depressão estão entre os problemas psicológicos mais comuns entre pacientes com câncer. Como evitar que isso aconteça e quais são os primeiros sinais para que a família ou algum parente, né, possa pedir ajuda e ajudar também essa pessoa? Uhum. Olha, a ansiedade ela é um sintoma que é inerente ao ser humano, né? Todos nós nascemos em algum grau com ansiedade. E diante de um quadro novo, de uma situação diferente, nunca vivida, como um tratamento como o câncer, é natural que a pessoa se sinta ansiosa e que os familiares também se sintam assim ansiosos, com medo, inseguros, né? Faz parte desse momento, dessa descoberta. Então, quando que isso começa a ser prejudicial? Quando começa a afetar algumas funções básicas, né? Por exemplo, o sono, a alimentação. Quando isso começa a ser um problema nas relações familiares, né? Quando começa a afetar o bem-estar emocional, trazendo prejuízos físicos para aquela pessoa. Aí sim é o momento de buscar ajuda, né, psicológica. A depressão também é um outro sintoma muito comum para pacientes que são acometidos com câncer. E ela começa a apresentar através daquele choro excessivo, né? Às vezes a pessoa falta aquela esperança na vida, começa a ter algumas falas mais tristes, desesperançosas, né? Aquelas falas já de querer se entregar, isolamento, né? Retraimento, a pessoa fica muito evitando outras pessoas, evita contato com os familiares, também dificuldade para dormir, para se alimentar, um humor mais assim abatido, né? Sem muita perspectiva, sem muitos planos para depois, né, do tratamento, enfim. Então são algumas situações que podem estar no início aí um sintoma aí começando a apresentar um quadro aí depressivo, que seria interessante buscar ajuda psicológica, até psiquiátrica, se fosse o caso. Sandra, infelizmente o nosso tempo é muito curto. Obrigada, viu, pela entrevista, por ter dividido o seu conhecimento com os nossos telespectadores. Você é uma pessoa tão calma, não é? E essa tranquilidade passou, essa paz passou aqui pra gente. Obrigada mesmo, viu? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Larissa. Obrigada mesmo. Até. Edição da tarde vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero conversar com você que está aí do outro lado da telinha. Às vezes você pode estar passando, não é, por esse momento difícil, mas como a Sandra falou agora há pouco, é só uma fase da sua vida. Você vai conseguir vencer o câncer. A gente sabe, né, agora com os avanços da medicina e quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito grandes. Por isso também a importância, não é, do Outubro Rosa. E se você está passando por esse momento difícil, não é, na sua família, tenha fé, ajude essa pessoa. A família é muito importante nesse momento. Eu falo isso com propriedade, eu já passei, não é, por essa questão de câncer de mama na minha família e eu sei o quanto foi importante esse apoio. Ajude essa pessoa, dê amor, dê força. Eu tenho certeza que vocês vão vencer, assim como a minha família venceu.